Começou. Estamos começando. Ação! Mais uma série Fashion. Agora eu vou ter que fazer a famosa apresentação. Eu sou o Júlio Adler hoje, a enciclopédia. Eu sou, em homenagem ao Bocão, eu sou o Betão. Seu Betão, não sei de Cara, nada. olha que coincidência. O Betão não é um cara Você que... pode ser quem você quiser, cara. Tá bom. Inclusive você. Inclusive eu mesmo. Posso falar tudo que eu quiser. Pode. Você pode ser quem você quiser. Nesse A momento você gente faz escolhe o essa seu brincadeira. personagem. A gente sempre faz essa brincadeira no início que cada um é o personagem que desejaria ser naquele momento. Hoje... Ou que já foi. É. Ou que continua sendo. Eu Você quero pode- ser o surfista romântico da década de 70, no Havaí. E o Paulinho Toy? Paulo Tendas. Paulo Quem? Tendas. Pronto. Paulo Tendas. Paulo Tendas. Não sei quem é. Muito justo. A gente explica pra Sou você. daquela geração, de 71 até 80. É Pronto. mesmo? Competiu com ele? Paulo Bastante, Tendas? né? Claro. O Paulo Tendas foi o Antes primeiro. dele, né? Antes dele, eu acho que ele era um pouquinho mais novo que eu. Mas foi o primeiro paulista, Paulistano. Ele foi o era primeiro paulistano. paulista, independente de ser paulistano da capital, foi o primeiro paulista que eu me lembre bem, essa minha memória, esse tipo de memória minha é boa, algumas não são, mas ele foi o primeiro paulistano, independente de ser da capital ou do litoral, com qualidade, nível técnico e tipo de performance à altura dos cariocas na época. Porque os mesmos paulistas mais Dedicados. ou competitivos, ou Talentosos. briosos, não. Eles reconhecem, quem conhecer a história, que até o Paulo Tendas, os surfistas do Rio de Janeiro dominavam a cena em termos de performance. Uma coisa natural. Então vamos aproveitar. Me fala um pouco dos festivais de Ubatuba e de Saquarema. Qual era a diferença entre o festival de Ubatuba e o de Saquarema? O que era o festival no campeonato? Não tinha Pô, eu circuito, não- depois calma, festival, Tá né? certo? Pô, Não, tô fazendo que assim. era, mano. Acho legal, não tô Uma galera desdenhando, porque não. Tá toda certo. hora eu falo uma coisa e eles não sabem Não quem sabe. é. Não sabe, pô. Mas é bom ter Eu esse sei contra- Sabe qual é a melhor O cara, coisa desse qual é programa? a manobra que ele faz, que é difícil pra Kerrupt. É o Kerrupt. Não é, pô. Então, mas não é de ninguém tá esperando que o Bom, cara deixa eu consegue só ter o fazer uma Kerrupt. parte. Vai saber a diferença do Festival Brasileiro É de Ubatuba verdade. Saquarema. Seria até estranho. A melhor coisa Mas desse eram programa ciclubes, é que essas coisas? não, calma aí. Não. Esse programa aqui é a melhor coisa dele, cara. É que ele integra a galera que se amarra no Cifui, que tem de 11 a 25, e a galera que se amarra em mim, que tem de 35 a 89. Então, eu tô dentro dessa segunda categoria, mas eu me amarro no Cifu também. Mas a gente tem que explicar para os caras o que é Então, o vamos lá, festival. então vamos explicar. Vamos lá. O lance é o seguinte, tirando... Quando eu estava na barriga da minha mãe, pode começar assim, não? Claro. Não. Quando eu estava na barriga da minha mãe, não existiam campeonatos, né? Década de 50, início da década de 50. Na década de 60, apareceram, sempre acontece, né? Quando o surf estava se desenvolvendo no Rio de Janeiro, pranchão, nem peguei essa época, peguei o finalzinho do pranchão do longboard de 69, foi quando eu comecei a pegar onda. Era exatamente a transição do pranchão para as mini models, para as pranchas pequenas. Tinha um campeonato de pranchão, teve outro, nem que tinha, não posso nem falar esse verbo. Teve um ou outro campeonato. Mas era critério assim, juiz Não, na não, areia. meu irmão, esquece, você tem uma ideia. Negrão Vamos lá, eu vou Lima, pular, vou pular, só para você ter uma ideia, eu vou pular a década de 70, eu vou levar você para 72, já não era a década de 60. Campeonato no Peru, internacional, 13º Torneio Internacional de Tábuas Hawaianas, 13º em 72. No Peru já tinham tido 13. Já tinham tido 12. Era o 13º Torneio Internacional com convite de gringos e tudo. Na semifinal do campeonato, eu, Glenn Calucuculi, vai no Google aí, procura saber quem é a família Caulacuculi, alguma coisa assim. Família tradicional. Família né? tradicional da ilha do Kauai, o Glenn, os irmãos do John Caluculi, os casca-grossas da década de 70 lá do Kauai, muito antes dos de hoje em dia. Eu e o Glenn numa semifinal com 6 na água, porque as baterias nesse campeonato eram todas de 6 até a final, não eram Passavam 4. 3. Passavam 3 até a semifinal. Na semifinal passavam 2. Eram 3 semifinais com 2 cada um, fazendo a final de 6. Eu e o Glenn passamos, ele em primeiro, eu em segundo, dos 6, eu com 17 anos, cruzando uma onda de Punta Rocas o tempo todo.
cruzando, sem cordinha, Não tinha óbvio. interferência na época. Nem, porra, a gente cruzava assim, aí agora, aí Glenn, aí ele, os dois na onda, Era muito mais uma apresentação, né? e aí, não, era campeonato, julgamento e tal, mas tem esse, de repente teria esse aspecto, mas não tinha, era competição mesmo, só que pra te levar, quando você me falou, mas tinha regra, tinha não sei o quê, existiam regras, Não, porque né, nessa nessas época tinha questões. etiqueta, não podia rabiar, não era nem rabiar, era entrar no rabo da bola, Lógico, o era arpoador era o famoso oia, 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 oia. Oia, oia. Até hoje é isso. Até hoje. Mas aí, pô, no campeonato que era o lugar que devia ditar a etiqueta, ditar a regra, não tinha, podia rabiar, não tinha nem aí. Aí que tá, não é questão da ética nem etiqueta, é porque como não tinha regra de interferência, de prioridade nem nada, isso na época eu nem me toquei que era impressionante. Anos depois é que eu fui olhar pra trás e falei, caramba, eu dividi uma onda com o Glenn na semifinal e nós passamos a bateria. Mas deixa eu só fazer uma parte. Tão cedo? Não, cedo. Em 72, a gente devia ter no Brasil inteiro 150 a 200 surfistas, talvez no máximo. Não. Mais. 72? É. Muito mais. 300. Muito, tá maluco? 1972? É. 300 surfistas no Brasil? No Brasil. 300 surfistas bons ou 300 surfistas? Não, 300 Surfista. surfistas. Que isso? Quanto? Mais. 72? É. 72 era a época que vocês faziam as provas? 1972 deviam ter entre, não dá, eu vou chutar, mas, Não, mas eu gosto desse exercício. Então é cara. ótimo. Eu li um livro não vai chamado Super Aprendizado, uma das coisas era visualização, prever, mas aí isso já é outra história. Deviam ter entre 1.000 e 1.500 surfistas. mais, Caramba, 3.000. claro, entre uns É bastante. 2 e 5 mil surfistas de 1972, mole. E hoje? Agora é o exercício. E Não, hoje tem milhões. No Brasil, Esse não, mesmo não, número no só tem Brasil. milhões. No Brasil hoje você acha que... Está arriscado alguém aparecer aí com mais idade, ou com a minha idade, um pouco menos, e dizer que era até mais. Eu acho que era entre 2 e 5 mil. Mas em 72 tinha muita gente pegando onda, cara. E Que você isso? chegava nos picos e não tinha ninguém caindo. Não, tinha muita gente pegando onda no Brasil. Porque não tinha uma época que era proibido surfar em todos os picos do Rio, só Foi pra uma cair no época todo. curta e foi pontual no Rio de Janeiro, porque uma prancha bateu numa, se eu não me engano, numa adolescente que era filha de um militar, que eu não me lembro se era da Polícia Militar, se era do Exército, mas era filha de um militar. Aí babou. E como a gente estava no auge da ditadura, os militares tomando conta do Brasil, faziam o que queriam, mais ou menos, ele, ou enfim, um grupo lá resolveu e baixou uma norma de uma semana para outra, Só podia surfar vai cair a no voador. bateria do Ah, leque. daqui a pouco a gente bota, né? Que de 8 da manhã às 4 da tarde ficava proibido a prática de surf nas praias do Rio de Janeiro. Black Flag, igual na Califórnia. E era horário, era tudo. Não tinha nem espaço que a gente podia Se a surfar. prancha fosse parede, os caras levavam. Não, você não está entendendo, era proibido. Você tinha que sair da água às 8 horas da manhã, tinha que estar todo mundo fora d'água. E só podia voltar para a água às 4 da tarde. Isso durou um ano e meio, 2, mas que eu saiba foi específico das praias No do Guarujá eles proibiram também. Por quê? Porque também teve acidente. O que aconteceu? Foi aquela Mas foi junto com o do Rio? Não existia ainda uma cordinha eficiente, usava aquela cordinha que era um extensor e amarrava na quilha, não tinha copinho, não tinha nada. E a maioria surfava sem. Então a prancha, muita gente Esqueceu de perdia a gravar o prancha. negócio? E na temporada, a prancha ia para a beira e pegava as pessoas. Então eles proibiram surfar sem lash. E estavam começando a inventar. E aí foi a explosão do Eu lash. acho que foi um pouquinho depois, porque a cordinha que eu me lembro apareceu para mim, pelo menos, lá no Havaí, no meio de 74. E essa proibição no Rio de Janeiro foi mais ou menos 71, 72. Não, Vamos voltar Aí, para o a festival. gente vai ter que acabar nesse bloco, vai ter que continuar no próximo. Bate Não, a claquete aí. Mas já vai acabar agora? Já, cara, vai. Puta merda. Então bate a claquete, Júlio, qualquer coisa pega e dá Ferrou, like. vocês foram me convidar, meu irmão? Não, já era. Hoje Pô. o Cumbocão vai ser no mínimo 8 blocos. Deu tempo? Não, tá Putz, ufa. perfeito. Aí, esse